Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Stuart. Eu estou neste momento entrando em contato com vocês com esse novo canal Conectados com Cristo. Quero desde já agradecer a presença de você aqui no meu canal e já quero te dizer para você se inscrever, dar o seu joinha aí, porque vai ajudar o nosso canal a crescer. Amém? Eu quero trazer uma pergunta que ela é muito importante. E nesses dias as pessoas estão falando muito sobre essa situação, que é quem é o anticristo. As pessoas estão dando nomes, as pessoas estão falando, uns dizem que é o Papa, outros dizem que é Emmanuel Macron, alguns já disseram que foi o Obama. E a gente vai ver pela palavra de Deus realmente quem é o anticristo. Será que a gente pode falar que fulano, ciclano, beltrano é o anticristo? Será que a gente pode dizer e informar que uma pessoa, ela realmente é o anticristo? E eu acho que a gente esquece de uma coisa, que Jesus ele deixou bem claro em Mateus 24:36, que ele disse assim: o dia e a hora ninguém sabe, né? Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar, ninguém sabe o momento que Jesus vai mandar tocar a trombeta e os anjos do Senhor virão resgatar a sua igreja. Então fica muito difícil da gente saber quem é essa pessoa. A gente sabe que ele vai ser um grande líder, um líder mundial, mas a gente não pode indicar uma pessoa. E eu vou dar algumas características aqui do anticristo para você, algumas características que ele tem, e nós vamos entender e aprender com a palavra de Deus, porque a Bíblia ela própria se explica. E aí a gente vai entender que a gente não pode ficar colocando pessoas como o anticristo, porque a própria palavra de Deus ela afirma que o dia e a hora ninguém sabe, somente o Senhor Jesus, né? Então nós vamos no livro de Apocalipse, lá no capítulo 13, que vai falar sobre o anticristo. O anticristo ele vai ser um homem, né? Ele não vai ser um espírito, mas será um homem. Ele será muito inteligente, um político demagogo. Ele será uma pessoa que terá poderes especiais. E uma coisa interessante na vida do anticristo é que o próprio Satanás vai tomar posse da vida dele. Ele será preparado para que Satanás tome conta, ali ele ficará possesso pelo próprio demônio. Então em Apocalipse 13, se você quiser acompanhar comigo, ele diz assim, versículo 1: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e boca de leão. Ele deu ao dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui em Apocalipse 13 é que o anticristo ele virá, quando a Bíblia fala do mar, ela fala de multidões, das nações. Os rabinos antigos ensinam que o anticristo viria da tribo de Dan, porque quando Jacó vai proferir a sua bênção ali no seu leito, ele fala que Dan era a cobra que morderia, né, no caminho. E nós, a gente não sabe se realmente ele vai vir da tribo de Dan, mas sabemos que ele vai ser uma pessoa inteligentíssima, muito bem preparado para enganar até os próprios judeus. Então, o que a Bíblia fala aqui no versículo 1? Fala que no versículo 2 fala que ele é semelhante ao leopardo, com os pés de urso e com boca de leão. Então isso vai nos levar lá em Daniel capítulo 7, capítulo 9, que quando Daniel tem a visão, ele vê esses 3 animais, o leopardo, o urso e o leão. Cada animal desse representa um império que viria sobre a nação judaica. O leopardo, ele representa a Grécia, com Alexandre o Grande, quando ele dominou, né, ali até os seus 30 anos e morreu muito jovem, e depois os seus 4 generais tomaram o seu reino após a sua morte. E depois falou sobre o Império Medo-Persa, que é o urso, né? Um império que era muito forte e teria uma estabilidade. E também falou sobre o leão, que era o Império de Nabucodonosor, no qual ele estava vivendo naquela época. O que isso quer dizer? Todas essas características que nós estamos vendo aqui desses animais vão vir na vida do anticristo. Ele vai ser uma pessoa que vai ter a esperteza do leopardo, a agilidade do leopardo, ele vai conquistar muito fácil,
porque todos verão que ele vai resolver problemas que até hoje não conseguiram resolver. Um dos problemas que ele vai resolver é ali essa situação do Oriente Médio, entre árabes e judeus. Ele vai conseguir resolver esse problema, ele vai conseguir fazer um tratado de paz de 7 anos. Então, nós que somos igreja, nós não sabemos se vamos estar aqui até esse tratado ser assinado. Provavelmente Jesus já nos tirará da terra antes desse tratado. Mas quando acontecer isso, o que vai acontecer? As pessoas olharão para esse anticristo, esse homem, um homem que conseguirá resolver problemas que até então ninguém nunca conseguiu. Você já viu muitos líderes mundiais tentar resolver esse problema. Bill Clinton tentou, o Bush tentou, o Obama tentou, o próprio presidente Trump dos Estados Unidos está tentando resolver, mas ninguém consegue resolver esse problema entre árabes e judeus. E o anticristo ele vai conseguir, ele vai colocar na mesa de negociação árabes e judeus e vai conseguir resolver esse problema que até hoje ninguém conseguiu resolver. E o que vai acontecer quando eles assinarem esse tratado? Quando eles assinarem esse tratado, ele vai conseguir resolver vários problemas também de segurança, de fome, e as pessoas olharão para o anticristo e verão ele como Messias. Jesus, quando estava na terra, ele disse: olha, eu vim em nome do Pai e eles não me receberam. Se outro vier no seu próprio nome, eles receberão. Então, os judeus pensarão que o anticristo é o Messias prometido, só que ele é uma enganação. E quero que você vá comigo em Apocalipse capítulo 6, que fala também do anticristo. Apocalipse 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então aqui nós estamos falando das aberturas dos selos, logo na chegada do anticristo. E como que o anticristo vem? Ele vem num cavalo branco, simbolizando paz, uma falsa paz, e ele tem um arco e uma coroa. Ele tem um arco nas mãos e uma coroa na cabeça. O que esse arco simboliza? Simboliza que ele vai ter um alcance mundial. O arco ele era a arma mais poderosa na época de João. E a coroa fala que ele vai ser vitorioso, ele vai ter vitórias. E o arco também fala da violência, porque ele vem com uma falsa paz. Ele vem trazendo uma paz que não é verdadeira. Ele tenta imitar Jesus, ele tenta imitar o Senhor nosso Deus. Mas a gente sabe que ele não vai ter. Ele vai tentar nesses 7 anos, mas ele não vai conseguir, porque Jesus é o verdadeiro príncipe da paz. E ali, nesse momento, a gente entende o quê? Que esse homem desse cavalo branco, ele é um falso. Ele tenta imitar, o imitador de Cristo. Mas ele é muito inteligente. O dragão vai dar o seu poder para ele, está lá em Apocalipse 13. E ele terá todos esses quesitos, né, dos impérios que eu falei aqui. Então, gente, nós temos que entender uma coisa. Esse homem, ele será um homem especial. As pessoas olharão para ele e falarão assim: ó, esse é o cara, esse vai resolver os problemas. Esse cara, ele é o Messias prometido, porque ele vai fazer coisa que ninguém nunca fez. Mas a Bíblia fala que ele não é o Cristo. Então, a gente tem que entender isso. Jesus, ele deixou bem claro: ó, vocês não sabem o dia nem a hora. Então vamos ficar percebidos nessa palavra de Cristo. Nós não sabemos o dia, então não podemos tentar adivinhar quem é o anticristo. Se nós soubéssemos o dia, a hora que Jesus estava dizendo, provavelmente a gente conseguiria falar: não, é fulano, não, eu acho que é aquele presidente, eu acho que é aquele político. Mas a gente pode olhar para algumas características dele e ver que ele virá realmente com poder. Ele já veio? Não. Ele só vai vir quando a igreja subir e a igreja sair daqui desse lugar, sair dessa terra. Então, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. Não vamos ficar tentando adivinhar quem é, quem não é, porque o anticristo ele virá, mas nós não sabemos o dia e nem a hora. Então, ele vai resolver o problema políticos dos judeus e árabes. Será um homem extremamente preparado, inteligentíssimo, um homem que as nações
colocarão o poder nas mãos deles. Lá em Daniel fala que ele terá 10 reinos ao seu favor. Alguns dizem, né, que que o Emmanuel Macron que é o anticristo, mas eu acho que não. Essa é a minha opinião. Então, vamos olhar para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele chamou a atenção dos Tessalonicenses porque eles achavam que o dia do Senhor já tinha vindo, que Jesus Cristo já tinha se manifestado. Mas em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo fala assim: com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado daquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, segundo a sua eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois com Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele falou assim: olha, o mistério da iniquidade já opera. A gente já viu aí que o espírito do anticristo ele já está na terra. O que é anticristo? É tudo que é contra Cristo. A palavra anticristo é o quê? É contra Cristo, ou também no lugar de Cristo. Então a gente já vê esse ministério operando. A gente vê aí o que eles querem fazer: acabar com a família tradicional, o homossexualismo crescente, o lesbianismo, aborto, morte de crianças, pedofilia. A gente já vê que o mistério da iniquidade do anticristo já opera no mundo. A gente vê aí o crime organizado crescendo, a gente vê a fome, a gente vê a violência, a gente vê a televisão que ela opera sempre contra a família. Nós vemos que o inimigo já está operando, o inimigo já está no nosso meio, mas ele ainda não se manifestou como o homem anticristo. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Porque tem algo que não deixa ele se manifestar. E o que é que detém a manifestação desse homem? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é que não deixa ainda o homem anticristo vir para a terra, porque primeiro a igreja tem que ser tirada. Aí vem uma pergunta, pastor Stuart, e quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo vai subir com ela? Meus irmãos, aí nós vamos ter que ir lá, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo. Na tribulação, na grande tribulação, terá salvação também. Mas o único que pode salvar uma pessoa, que pode convencer ela do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo for tirado da terra, não há conversão. Ele vai continuar operando, não da mesma forma que opera em nós, porque ele vive em nós, mas ele vai continuar operando para a salvação das pessoas. Mas eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, meu querido. Hoje nós estamos debaixo da graça. Graça é favor imerecido. Graça é a salvação através do nome de Jesus. Amém? Cristo morreu na cruz e ali nos salvou e nos livrou do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando acabar a era da graça, quando a era da graça, ela acaba quando, pastor? Quando a igreja é retirada. Quando o arrebatamento acontece, aí começa a tribulação. Para a pessoa ser salva nessa época, ela tem que o quê? Pagar com seu próprio sangue. Então, meus queridos, será salvação na grande tribulação? Muitas pessoas serão salvas, mas muitas morrerão pelo nome de Jesus. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, o espírito da iniquidade já opera no nosso meio, já opera, mas o homem anticristo, esse ainda virá. Nós não sabemos quem é, não sabemos de onde virá, quem será ele, mas sabemos uma coisa, ele vai vir. Isso para nós não é importante quem é a pessoa, o importante é nós subirmos com Jesus nos ares e sermos arrebatados, amém? Eu quero deixar aqui uma palavra de consolo a todos vocês, que a palavra de Deus fala, né? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Que toda boca que confessar que Jesus é Senhor vai ser salvo. É muito simples, irmão. É reconhecer que Jesus é Senhor da sua vida. Então quero deixar essa palavra para vocês. Espero que vocês tenham entendido.
O próximo vídeo nós vamos falar de outro assunto escatológico também. Eu vou falar sobre o falso profeta, aquele que vai ajudar o anticristo a reinar nesses 7 anos de grande tribulação. Amém? Deixa a sua pergunta aqui, eu vou tentar responder a todas. E você também compartilha esse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreva nesse canal. Amém? Mande para pessoas que têm dúvidas concernente à escatologia e eu vou estar tentando ajudar vocês. Um abraço, fica com Deus. Quero deixar aqui o meu abraço ao meu amigo Renato, a minha amiga Lina, a minha esposa Gisele, a minha filha Sofia Vitória, os irmãos da Sara, nossa terra de Monte Santo de Minas. Um abraço a todos e que Jesus possa estar reinando no coração de vocês, tá? Um abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.